Sejam bem-vindos a mais um Papo e Cinema. A gente vai assistir Missão Impossível 8, o acerto final, continuação direta do acerto de contas do filme anterior, o filme 7. Será que chegamos ao final de Ethan Hunt e sua empreitada desde 96? Temos muito a falar desse filme, muita coisa para falar de Tom Cruise, esse astro incrível que faz coisas que até Deus duvida em cenas de ação. Então é isso, vamos falar agora de Missão Impossível 8, o acerto final, agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar de Missão Impossível 8, Acerto Final. Esse filme que foi vendido como o final da franquia, o encerramento da maior franquia de ação. Isso eu atesto, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas é engraçado que em Cannes, né? O festival tá acontecendo. O filme foi apresentado lá, Tom Cruise, o diretor, o Christopher McQuarrie. E ali eles foram arguídos e saiu a informação de que talvez não seria o último filme, talvez tenha fôlego ainda para Ethan Hunt voltar em uma outra Missão Impossível, quem sabe. Eu acho que tem força, é uma das pouquíssimas franquias com um número grande de filmes que a cada filme que passa, ela vai ganhando mais força, ganhando mais corpo. Isso tudo pela genialidade da direção e, obviamente, de Tom Cruise. Bom, e antes de entrar na resenha, efetivamente, do oitavo filme, queria contar pra vocês uma coisa que eu fiquei muito contente em ter realizado, de ter visto os 8 filmes no cinema. Os 8 filmes na tela grande é onde Missão Impossível tem que ser visto, né? Começando em 96, eu com 16 anos de idade, cara. Primeiro filme do Brian De Palma, maravilhoso, mais contido, baseado numa série de TV muito famosa nos anos 60. E a série vai começando a ganhar força, né? Eles trazem o John Woo pro segundo filme, o J.J. Abrams, que saiu de Lost, pro terceiro filme. Você traz o Brad Bird para fazer o quarto filme, né, que é o Protocolo Fantasma. Trazem esse diretor que tinha dirigido Os Incríveis, veio da Pixar, né, para dirigir Missão Impossível. Mas é com Nação Secreta, o quinto filme, que as coisas... Na verdade, o quarto começa os tentáculos a aparecerem, mas o quinto filme é um divisor de águas gigantesco. Porque a partir do quinto filme, a direção do Christopher McQuarrie, ele, que é o que dirige esses 4 últimos filmes, né? O quinto, o sexto, Efeito Fallout, e o 7 e o 8, Acerto de Contas e o Acerto Final. O Christopher McQuarrie conseguiu dar uma identidade à franquia. Porque você vem com 4 filmes com 4 diretores diferentes. São 4 ótimos filmes, né? Talvez o terceiro um pouco mais... Enfim, mas eu gosto também. Mas são filmes com propostas muito distintas, né? E quando você traz o Christopher McQuarrie para dirigir esses 4 últimos, essa parceria com o Tom Cruise é genial, porque eu falei, você dá uma identidade, você dá um norte e você dá um padrão para os filmes que foram seguidos de uma forma muito especial, de uma forma muito perfeita. Casou tudo muito perfeito, né? E dali também se iniciou o Tom Cruise. Na verdade, ele sempre... não usava dublê nos seus filmes, né, de Missão Impossível, mas cada vez eles perceberam isso. Eles perceberam essa genialidade da direção do McQuarrie, de conseguir captar essas tomadas espetaculares e, obviamente, o Tom Cruise, que, assim, se não fosse ele fazendo as sequências de ação sem dublê, é claro, com aparato de segurança, você mexe no CGI, mas enfim, é ele ali, em cima do helicóptero, voando, despencando com a moto, enfim, é ele ali. E a câmera seguindo ele nessas sequências de ação que são uma mise-en-scène espetacular, você vendo que é ele, a veracidade da cena aumenta, a grandiosidade da cena aumenta, tudo é potencializado, tá? Quando você entende que é ele que tá ali. Eles perceberam também, né, que assim, cada filme, o quinto, sexto, sétimo e oitavo, a ideia era fazer cenas de ação mais grandiosas. É você romper com a barreira do plausível, mas sem ser piegas, sem ser Velozes e Furiosos. Tá, aqui a coisa é muito mais séria. E a direção do McQuarrie também dá um tom mais fino, algo mais elegante. Como eu falei isso no React,
que eu fiz desse 8º filme, que a direção do McQuarrie é como se você tivesse vestindo um terno italiano, né? Porque ela, além dela ser pomposa, ela é elegante, a direção é elegante, a direção dos planos é elegante, os cortes, os fades, sabe? A direção, ela é muito precisa e as cenas de ação cada vez foram ficando mais grandiosas, mais elaboradas e mais surreais de você ver na tela que aquilo ali tá acontecendo de verdade. Com isso tudo faz com que é muito prazeroso você ver o 8º filme, então recomendo que vocês façam isso, vejam no cinema e se puderem na melhor sala que vocês encontram na cidade de vocês, no IMAX, com um som maravilhoso, o design de som desse filme é incrível, a trilha sonora é soberba, então tentem ver no cinema. Esse filme tem 2 grandiosas cenas de ação, que é a cena do submarino, que é muito, muito, muito boa, muito bem feita, muito bem montada, muito bem arquitetada, muito bem dirigida, muito bem atuada. E a cena final, né, que é a cena dos aviões, que talvez seja uma das grandes sequências que eu já vi há muito tempo no cinema. É maravilhosa, é espetacular. Bom, esse 8º filme é a continuação direta do filme anterior, tá? Do filme 7, e aonde eles tentam ampliar ainda mais a ameaça da entidade, tá? Que é essa inteligência artificial que saiu do controle do ser humano, ela ganhou muita força, ela ficou incontrolável, e ela tá colocando em xeque a humanidade numa grande guerra nuclear que pode, com toda certeza, aniquilar a raça humana. Esse é o plot básico do filme. Bom, e aí um detalhe que fica claro no filme, né? Ele é vendido, ele é montado, ele é produzido para ser o encerramento da franquia inteira. O filme faz homenagens, tá? A todas as aventuras, toda a vivência, tudo que o Ethan Hunt e Tom Cruise viveu nesses 7 filmes, ele vai buscar ligações na história, na trama, para trazer personagens, para ligar, como se tudo fosse uma coisa, fosse pensado desde 96, claro que não foi, mas eles conseguiram fazer ligações interessantes, trazem personagens de outros filmes, do primeiro especificamente. Então, assim, é um filme que faz um tributo muito grande à franquia, uma homenagem muito grande a trajetória inteira e maravilhosa do Ethan Hunt nas telas. Mas assim, esse filme aqui, ele tem, em comparação ao 7º, ele é um tom talvez um pouquinho abaixo, né? O ritmo dele é um pouco mais lento. O clima do filme, o tom desse 8º filme é um pouco mais sombrio do que o 7º filme, que é mais ligado no 220, né? Aqui as cores são mais... é um tom mais abaixo, até pela escala, talvez a escala da ameaça seja muito maior, né? Porque você coloca agora nações em possíveis ataques nucleares, tá? Onde eu falei possível a aniquilação da humanidade, mas o vilão do filme, né? O ser humano, o Gabriel, vivido pelo Esai Morales, ele continua ruim. Já era ruim no 7º, um personagem que já apareceu em outros filmes e é o grande vilão desse 7º, 8º, junto com a entidade. Não tem peso suficiente. A entidade nesse 8º filme também, ela tem uma importância maior pela escala que ela proporciona à ameaça, mas também, assim, o filme tem vários núcleos, né? O filme tem muitos personagens, onde você vai dissipando as importâncias numa linha de diálogos de roteiro, eu acho que um pouco mais fraca que o 7º filme. Aqui você tem muitas explicações da história, toda a rodinha envolvendo vários personagens, eles estão te contando a história, onde não tem a menor necessidade, tá tudo ali autoexplicativo, não tem o menor sentido de você estar recontando ou explicando pro espectador o que tá acontecendo na tela, não tem necessidade disso. E o filme faz isso constantemente. Mas não se preocupe, é que esses detalhezinhos passam batido, porque o filme melhora demais, melhora muito a partir da metade do 2º ato, especificamente na cena do submarino em diante, que é uma cena muito comentada na internet, porque ela foi regravada pela dificuldade da cena e tal, teve que ser regravada, e aí você entende o porquê, né, da complexidade que foi montar, a criatividade de elaborar essa cena, toda a fisicalidade que o Tom Cruise colocou nessa sequência, uma sequência tensa, uma sequência demorada. Só pra vocês terem uma ideia também, né, a produção custou um dos filmes mais caros da história. A Missão 8 custou na casa de 400 milhões de dólares. É muito, é um custo de produção altíssimo. Bom, no final de tudo, Missão Impossível 8 é um belíssimo entretenimento. É um belíssimo filme para ser visto no cinema, na tela grande. Sequências incríveis. A última sequência do avião é
maravilhosa, é estonteante, você fica embasbacado com tudo que é apresentado na tela, né? Toda a veracidade que você vê desse cara que desafia a morte em cada filme, é impressionante. Então assim, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem feito. É um belíssimo resgate à franquia, uma homenagem à franquia. Se é o último filme ou não tenho ideia, provavelmente não, mas é um filme que tem a essência de Missão Impossível, tem uma complexidade da história digna de Missão Impossível. Então é um filme para todas as idades, é o grande filme do fim de semana, é cinemão como a gente tá precisando do cinema. Ir ao cinema para assistir um cinemão, para assistir um blockbuster de qualidade. Então Missão Impossível, ele coloca todos esses predicados à prova e se sai muitíssimo bem. Bom, e a minha nota então para Missão Impossível 8, provavelmente ele é inferior ao 7º, mas eu acho que pela primeira vez eu vou dar uma nota baseada na franquia inteira. Eu vou prestar uma homenagem à franquia inteira, com tudo que eu vivi nesses 8 filmes no cinema. Muito impactante, né? Passei momentos da minha história, eu com 16 anos vi o primeiro e eu com 45 tô vendo o 8º. É muita história pra contar, é muita história. Muita coisa acontecendo na vida de muita gente, na minha. É impressionante você ver como que essa franquia mantém uma qualidade muito acima da média. Então vou fechar com uma nota 8,5. Vou dar 8,5 chancelado pelo Papo Cinema. Missão Impossível 8, acerto final. Vejam porque é filme digno de tela gigante. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Já se inscreveram no canal do Papo Cinema? Galera, não paga nada, sabia que não paga nada? Se inscreve no canal, curte o vídeo, dá um joinha, compartilha para quem vocês quiserem, tá? É importante, ativem as notificações, saber como é que é importante para o canal. Nossas redes sociais, para que vocês conheçam nosso trabalho em outras redes, estão aqui embaixo. Nosso site maravilhoso, incrível, com notícias atualizado todo santo dia, cultura pop, cinema em geral, série, crítica, entra lá para que vocês conheçam, o site está aqui embaixo, maravilhoso. E o principal que eu gosto muito, comentem os vídeos, deixem nos comentários o que acharam de Missão Impossível 8 acerto final. Eu adoro comentar com vocês, debater com vocês, então para mim é um prazer, eu respondo a todos, sem exceção. Beleza? O que mais? Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Então é isso. Simbora? Um grande abraço a todos, obrigado pela paciência, até o próximo vídeo, valeu e fui!